Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Vou começar hoje nosso estudo sobre Max Weber, continuação da aula passada. Na última aula, a gente tinha visto os tipos de dominação, né? Não, os tipos de ação social. A ação tradicional, a ação afetiva, a ação racional com relação a valores e a ação racional com relação a fins. A ação tradicional, ela acontece mais nas sociedades antigas, que está ligada à tradição e à afetividade, são dominantes, né? Na família, religião, por exemplo. E a ação racional com relação a valores e com relação a fins acontece mais nas sociedades modernas, como a sociedade que a gente vive atualmente, né? Agora nós vamos ver a questão da dominação. Primeira pergunta, por que o indivíduo ou conjunto de indivíduos detém a capacidade de dirigir a sociedade? Por que ao Estado é dado o direito de estabelecer e aplicar as leis e controlar os meios de controle social? É a questão do poder, né? Por que os indivíduos obedecem? Nós seguimos as normas sociais e obedecemos às leis. Aí o Max Weber vai explicar que na sociedade, a sociedade, os indivíduos estão sob dominação. Na nossa sociedade, quem mantém o controle é o Estado ou o governo, né? E eles são reconhecidos como legítimos pelos membros da sociedade. Aí ele coloca 3 tipos de dominação: dominação tradicional, a autoridade pessoal do governante investida por força do costume, dominação carismática baseada no carisma. Por exemplo, um líder carismático, que são atribuídas a ele alguma capacidade excepcional. E a dominação racional legal, que é baseada no direito, nas leis, né? Vou dar um exemplo de dominação tradicional. Quando a gente tem um governante, então, se ele é o presidente da República no Brasil, por exemplo, ele é considerado o governante máximo, o presidente da República, né? Então, a tradição do nosso país, que é uma república, é que essa pessoa que está nessa posição de presidente seja a autoridade máxima. É um tipo de dominação tradicional. Dominação carismática é um líder que ele exerce carisma sobre o grupo, né? Um grupo de pessoas. Por exemplo, hoje, vou citar um líder que a gente tem no mundo hoje, que é um líder carismático, o Papa Francisco. Como ele está no papel, né, de líder religioso, né, Papa da Igreja Católica, ele exerce a dominação porque ele tem o carisma. Então, várias pessoas, mesmo tem pessoas que não são católicas e que admiram as opiniões dele, concordam com as coisas que ele fala, né? Um tipo de liderança carismática. E a dominação racional legal é a dominação das leis, né? Que a gente segue. Por exemplo, Código Civil, o Código de Trânsito, por exemplo, se eu andar sem cinto de segurança, pode ser multada. Então, quando eu entro no carro, já coloco o cinto de segurança. Se a pessoa dirigir depois de ter bebido determinada quantidade de álcool, vai ser também, vai ter punição. Então, esse é o tipo de dominação racional legal, as leis, né? Aí aqui as formas típicas de dominação, a tradicional, ela acontece em sociedades onde predomina o patrimonialismo, a carismática, onde predomina o carisma, e a racional legal é a burocracia. A burocracia é o corpo de leis, né? Corpo burocrático. Aqui, ó, o patrimonialismo, quais as características? Culto à personalidade, não há distinção entre o público e o privado, compromissos de fidelidade e honra, nepotismo, compadrio, que é, por exemplo, políticos que colocam parentes, né, para trabalhar em cargos do governo,
Relações sociais de poder, as relações familiares. Aí o exemplo é onde acontecia uma sociedade patrimonialista no Brasil, no período da Primeira República, né? Que tinha o coronelismo político. Tem um sociólogo brasileiro chamado Raimundo Faoro que fala: o Brasil é um estado patrimonial, que ele fala que esse passado patrimonialista marcou as relações políticas e sociais no Brasil, né? Por exemplo, coronelismo, coronel era aquela pessoa que tinha poder econômico, político, latifundiário, e aí ele exercia o domínio, né, sobre a sociedade por causa desse poder econômico e político. O exemplo de patrimonialismo é só a gente pensar como era o Brasil no período, por exemplo, das oligarquias, que as oligarquias dominavam. O carisma é surgimento no momento de uma ruptura, utiliza na subversão, na abolição de um regime tradicional legal. Nem todas as revoluções são carismáticas e nem todos os domínios carismáticos são revolucionários. Fanatismo de seus seguidores, relações sociais quase que religiosas, dificuldades na sucessão, não há continuidade. Ele dá exemplo de dominação carismática, Che Guevara, quando ele participou, né, da Revolução Cubana, por exemplo, Eva Perón, na Argentina, que era a primeira-dama da Argentina, e ela tinha um grande fascínio, as massas, né, tinham um grande fascínio com ela, e aí criou o peronismo, né, que era um modelo de governo assistencialista assim, das classes trabalhadoras, né, na Argentina. O Getúlio Vargas aqui no Brasil, que era chamado pai dos pobres. O Hitler na Alemanha, né, na formação do nazismo, que terminou com a Segunda Guerra Mundial, que acabou se desenvolvendo até acontecer a guerra, né? Que ele era uma figura carismática, as massas, né? Ele fazia comícios para a população, falando as ideias nazistas, de supremacia ariana. Ayatollah Khomeini, João Paulo II, que foi o papa anterior ao Papa Francisco, né? E o Lula aqui no Brasil também é considerado um líder carismático, né? Que tem grande parte da população que se identifica com ele, né? Por ele ter a história de vida, que ele nasceu no Nordeste, aí a família dele foi para São Paulo, ele foi um operário, depois ele entrou para a vida política, então é um líder carismático também. A burocracia, caráter estatuário, todos devem basear seu comportamento em estatutos e normas. Racionalidade técnica, os cargos são preenchidos por competência, por exemplo, concurso público, né? A promoção é por mérito e tempo de serviço, relações sociais formais, impessoais, distinção entre o público e o privado, dificuldade, pode se tornar uma gaiola de ferro. Que isso? Pode se tornar gaiola de ferro? Pode ser que a burocracia faça que as pessoas fiquem muito presas, né? E não tenham liberdade para agir de forma sem estar seguindo as leis, né? Da forma correta. Agora a gente vai falar sobre o livro do Max Weber chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que ele explica a relação entre a religião protestante e a formação do capitalismo. Que ele fala, pergunta que ele vai responder, por que que no Ocidente havia coincidência entre as áreas de expansão do protestantismo e as áreas onde o capitalismo industrial prosperou mais rápido. Aí ele vai analisar, ele começou a ler, né, as obras protestantes, aí tinha 3 seitas, os quáquers, os luteranos e os puritanos, né?
Aí ele começa a perceber que as ideias, a ética, né, protestante, estava relacionada com as ideias que deram impulso ao desenvolvimento do capitalismo em determinados países. Por exemplo, os quakers, ele dizia que a preocupação com o desperdício do tempo, pois sendo a vida breve, cada hora perdida é uma hora não trabalhada a serviço de Deus. Então, a dedicação ao trabalho, a forma de servir a Deus e de não desperdiçar a oportunidade, né, de estar vivendo aqui nesse mundo, seria a dedicação ao trabalho. Os luteranos diziam que a divisão do trabalho, né, a pessoa ter determinada profissão, era de acordo com a vontade de Deus, que Deus dá a cada um a sua missão e a sua vocação, né, que seria a profissão que a pessoa ia exercer. A oportunidade de trabalho disponibilizada por Deus não pode ser rejeitada. E a Deus apresenta essa possibilidade como lucro, e ao homem resta obedecer. Então, esses aqui eram alguns princípios da religião protestante que tinham a ver com o desenvolvimento do capitalismo, né? Que ele fala assim, ó, esse livro dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, foi lançado em 1904. A ética protestante era a ética da salvação, ética calvinista, que pregava o ascetismo. O que era o ascetismo? A disciplina, poupar dinheiro, a discrição, né? Espírito do capitalismo tinha a ver com a racionalidade, a busca racional do lucro e a valorização da profissão e a valorização do trabalho. Então, tinha uma afinidade entre as duas coisas, entre a ética protestante e o espírito do capitalismo. Aí ele fala assim que o espírito do capitalismo com a racionalidade, né, do capitalismo, é a marca da cultura ocidental, que tinha o impulso para o ganho de dinheiro, a ânsia pelo lucro. Há dois elementos no capitalismo ocidental: a formação de um mercado de trabalho formalmente livre e o uso da contabilidade racional. São estes dois elementos a moderna organização racional da empresa capitalista. O espírito do capitalismo, um conjunto de convicções e valores defendidos pelos primeiros capitalistas, pelos primeiros industriais. Segundo Weber, as atitudes envolvidas no espírito do capitalismo tinham sua origem na teologia protestante. Aí Weber relaciona o papel do protestantismo, principalmente do calvinismo, na formação do comportamento característico do capitalismo ocidental moderno. Eles tinham também a ideia de predestinação, né? Que o homem é salvo pela vontade de Deus. E ninguém merece a salvação se ele não for digno dela. E como que ele vai alcançar essa salvação? Seguindo os preceitos, né, da doutrina protestante: dedicação ao trabalho, ascetismo, poupar dinheiro, controle. No protestantismo, o termo vocação passou a significar profissão. Então, a pessoa ela é chamada para cumprir sua missão no mundo através do trabalho e tendo uma profissão predestinada já, né, por Deus. O desperdício do tempo é um pecado, né, porque ele deve dedicar todo o tempo, empregar o tempo no trabalho. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Weber descobre que os valores do protestantismo, como a disciplina, a ascética, a poupança, a austeridade, não gastar dinheiro com coisas que não são importantes, a profissão, o dever e a propensão ao trabalho atuavam de maneira decisiva sobre os indivíduos. O objetivo do capitalismo é aumentar a riqueza alcançada, aumentar o capital. Esse processo de enriquecimento constitui uma indicação segura de que se está predestinado. Agora, a religião católica, eles falam assim,
Vamos comparar, será que a religião católica ela tinha alguma ligação com esse espírito da sociedade industrial, com esse espírito do capitalismo? Não, que o catolicismo pregava o quê? Desprendimento dos bens materiais. Trabalho era considerado uma maldição, servia para sobrevivência e não como meio de salvação. Tanto que se a pessoa fosse fazer um trabalho braçal, era considerado como se estivesse sendo um castigo, que ela estivesse expiando os pecados. E a contemplação, que é o quê? As orações, os hinos, né? A leitura da Bíblia, é o elemento fundamental. E a pessoa se isolar da vida mundana, né? Então, essa ética católica não tinha a ver com não tinha ideias que iam promover o desenvolvimento econômico, né? Como o protestantismo. Aí aqui ó, a diferença, ó, o protestantismo. A vocação como sinônimo de profissão. A realização de uma vocação por meio do trabalho. Renúncia ao desperdício do tempo e da ociosidade. Valorização do trabalho e da riqueza criada pelo trabalho. Então, o capitalismo é a cristalização objetiva dessas premissas teológicas e éticas, segundo as quais, em virtude do trabalho e da riqueza criada por este trabalho, o ser humano encontra um modo completo e sensível de conquistar sua salvação individual. O importante é trabalhar para criar riqueza. Então, essa mentalidade acabou configurando a tipologia do empresário moderno. Então, aqui, ó, concluindo, né, sobre esse livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, o Weber teve uma grande contribuição para o desenvolvimento da sociologia, porque ele desenvolveu uma teoria diferente da durkheimiana, que tinha uma visão influenciada pelo positivismo. O Max Weber mostrou que a análise histórica e compreensiva dos processos históricos e sociais é importante e superou aquela visão positivista. A obra dele abriu as portas para as peculiaridades históricas das sociedades e para o papel da subjetividade na ação e na pesquisa social, afastando a sociologia das ciências naturais, do método das ciências naturais, criando um método compreensível. Ao contrário de Marx e Durkheim, o Weber acreditava que a sociologia devia se concentrar na ação social e não nas estruturas da sociedade. Não defendia que as estruturas sociais existiam externa e independente dos indivíduos, né? Como Weber como Marx e o Durkheim acreditavam que a estrutura social que é maior do que o indivíduo, né? O Max Weber não acredita nisso. Ele acredita que a sociedade se forma a partir da ação social e da interação entre os indivíduos, né? As estruturas das sociedades eram formadas por uma complexa interação de ações. Outra coisa, ideias e valores culturais ajudam a modelar a sociedade e modela as ações individuais também. E ele tinha também a ideia de indeterminismo histórico. Para ele, não existe lei pré-existente que regule o desenvolvimento da sociedade. E os fatores econômicos são importantes, mas as ideias e os valores têm a mesma importância na mudança social, no processo de mudança social. Por isso que ele faz a análise, né, da ética da religião protestante e o desenvolvimento do capitalismo. Vou parar por aqui e na próxima aula a gente continua falando sobre Max Weber. Até mais.